Oi, gente. Eu adoro falar sobre um tema que é manifestação oral de doenças sistêmicas, ou seja, as doenças que estão acontecendo no nosso corpo ou que estão afetando nossa saúde, ou deficiências nutricionais, ou qualquer outra coisa que estão acontecendo no nosso corpo, a gente pode perceber através da boca, porque a boca não está separada do nosso corpo, é tudo interligado, né? Então, o que está acontecendo no corpo e na sua saúde, a gente pode perceber na boca. Então, o tema manifestação oral de doenças sistêmicas é um tema que eu gosto muito. E eu quero iniciar essa série de vídeos que eu vou trazer para vocês, falando cada dia sobre uma patologia diferente, que a gente pode perceber através da boca. Eu vou começar pela anemia. A anemia é uma doença bem prevalente, né, no Brasil, inclusive em mulheres, porque as mulheres conseguem perder sangue através de menstruação. Existem também questões relacionadas a deficiências nutricionais, como, por exemplo, ingestão de ferro, ácido fólico, vitaminas do complexo B, entre outras coisas. Então, em algum momento da vida, alguma mulher tem anemia. E tem mulheres que têm anemia ao longo de toda a vida crônica. Não só mulheres, como homens também, gente. Lembrando que eu vou focar aqui sobre as anemias que têm decorrência de deficiências nutricionais. Não os outros tipos de anemia, que são normalmente anemia anaplásica, anemia falciforme, anemia hemolítica, vários outros tipos, mas quem trata anemia é o médico especialista em hematologia. Aqui eu vou falar para vocês manifestações orais de doenças sistêmicas e o dentista, o estomatologista, ele vai tratar condições, né, decorrentes dessa anemia que estão afetando a sua boca. Então, patologias da boca que são decorrentes da anemia, tá certo? Então, gente, aproveita, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nada dessa série de vídeos que eu vou trazer. São vídeos bem legais sobre doenças no fígado que podem trazer manifestações na boca, doenças nos rins que podem trazer manifestações na boca, baixa imunidade, doenças como HIV podem trazer manifestações na boca, diabetes, asma, uma série de doenças. Vou começar pela anemia, tá certo? Se inscreve para você não perder nenhuma. Já deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entender que o vídeo é relevante, entregar ele para mais pessoas, que isso aqui é educação em saúde, é muita informação bacana para vocês. Tá bom, gente? Então vamos começar falando sobre anemia. Vou falar primeiro sobre o que é anemia, né? Por que ela acontece? Lembrando que eu estou focando nas anemias por deficiências nutricionais. Então, o que é anemia? Por que ela acontece? Quais são os sinais e sintomas que a anemia dá na nossa boca, na nossa cavidade oral, na nossa face? E como é que é feito o tratamento dessas alterações, tá certo? E também, obviamente, o dentista percebendo quais são os exames que ele pode solicitar para confirmar isso e encaminhar para o tratamento devido que é feito pelo médico, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou falar para você. Você está tendo feridinhas no canto da boca com frequência. Recorrentes, cicatrizem, logo reaparecem. O que a gente chama de quelite angular. Angular de ângulo, quelite de lábios. Tudo que termina com it significa inflamação. Então, quelite angular, inflamação no ângulo dos lábios. O que é que causa essa inflamação? Gente, tem dois motivos, os motivos principais. Um deles é perda de dimensão vertical de oclusão. Que é isso? É a altura, como vocês estão vendo aqui, ó. A altura da ponta do nariz até o queixo. Então, essa altura aqui, que a gente consegue ganhar pelos dentes, é a dimensão vertical de oclusão. E quando você perde dentes, você acaba perdendo sua dimensão vertical de oclusão. E vão acontecer algumas alterações na musculatura dos seus lábios, na sua face, devido a essa perda dentária. A ponta do nariz vai baixar, a boca vai ficar murcha, você vai perder tônus muscular. E essa boca murcha, né? Você começa a acumular saliva e restos alimentares no canto da boca. Você projeta seu queixo para frente. Tudo isso decorrente à perda de dentes. Aí você tem perda de dimensão vertical de oclusão. Esse acúmulo frequente de saliva e de restos alimentares pode promover também a proliferação fúngica. Os fungos como Candida albicans já estão presentes naturalmente na nossa microbiota oral. Porém, eles são inibidos pelo equilíbrio das bactérias da nossa microbiota. Então, as bactérias falam, você só pode crescer até tal limite. Porém, quando você tem condições favoráveis, ambiente úmido, acúmulo alimentar no canto da boca, você pode favorecer o crescimento de fungos. E aí, causando a quelite angular, decorrente da perda da dimensão vertical de oclusão, que é uma causa também principal. Porém, você não tem perda de dimensão vertical de oclusão, que pode ser alguma causa, né? E você está tendo essas feridas no canto da boca com frequência, pode ser um sinal que você está com anemia. A anemia que pode ser ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro, ou perniciosa, que é por deficiência de vitaminas do complexo B ou ácido fólico também, certo? Essa anemia, esses dois tipos de anemia, elas estão dizendo que esse paciente está com baixa ingestão desses nutrientes ou baixo aproveitamento, né? E, de alguma forma, talvez ela esteja perdendo sangue
em alguma área, na menstruação ou alguma outra área, e a sua nutrição não está sendo eficaz para a formação de novas células para repor esse sangue que perdeu. Então, por isso que esse paciente também pode ficar com anemia. Mesmo que tenha uma ingestão adequada de nutrientes, pode estar perdendo sangue. Isso aí tem que ser investigado, tá certo? Então, gente, a anemia, ela mostra pra gente dos principais exames. Acho que toda vez que você vai no médico, toda vez que você vai fazer seus exames de rotina, o médico vai te pedir esse exame, que é um hemograma. Hemograma, ele dá um parâmetro, né, das nossas células sanguíneas, sobretudo as hemácias, que são as células vermelhinhas do nosso sangue, e são elas que são afetadas pela anemia. Então, quando você vai olhar os exames de hemograma, você vai perceber lá hipocromia ou hipercromia, que significa o quê? Essas células estão pouco coradas ou muito coradas. Microcitose ou macrocitose, o que aqui está dizendo? Elas estão menores ou estão maiores. E também tem a baixa de hemoglobina. A hemoglobina é uma parte da hemácia que tem uma porção que a gente chama de heme, que é onde tem o ferro. E o ferro, ele se liga ao oxigênio, né, para levar para todo o corpo, a fazer as trocas que a gente chama de trocas gasosas. Então, quando você tem deficiência de ferro, você tem deficiência também de hemoglobina. Por isso que pode baixar a hemoglobina nos exames de hemograma. Mas além do hemograma, a anemia pode manifestar, né, dar sinais e sintomas na nossa boca. Como eu já falei para vocês, a quelite angular é uma delas. Por quê? Porque o ferro e as vitaminas do complexo B, eles são importantíssimos na síntese de proteínas, né, e na síntese de DNA. E o DNA é fundamental para a questão do desenvolvimento da criação de novas células. Então, as vitaminas do complexo B e o ferro, eles são essenciais na formação de várias células do corpo, inclusive as células epiteliais, que são as células da mucosa oral. Então, quando você tem deficiência desses nutrientes, como ferro e vitaminas do complexo B, principalmente as vitaminas do complexo B, você vai ter alterações na boca, sobretudo na mucosa. Então, a sua mucosa, ela pode ficar mais atrofiada. O que significa isso? Ela vai ficar com um aspecto mais vermelhinho, com menos alterações de superfície, digamos, mais lisa, como vocês estão vendo aqui, uma língua lisa e brilhante, o que a gente chama de língua careca. Esse é um sinal de anemia por deficiência de vitaminas do complexo B, sobretudo, e também de ferro. Por que o ferro? O ferro, ele tem função em células de defesa, células imunológicas, sobretudo os linfócitos polimorfonucleares, que são umas células chamadas de neutrófilos. E eles são as células mais abundantes de defesa nossa, e normalmente as que chegam primeiro, né, para fazer a defesa contra qualquer invasor. Como elas estão em baixa por conta dessa deficiência de ferro, ou elas têm a sua ação mais dificultada por conta da deficiência de ferro, esse paciente fica mais suscetível a infecções, como, por exemplo, a quelite angular, que é uma infecção fúngica, ou outras infecções na mucosa oral, como, por exemplo, candidíase. Tudo isso por deficiência da vitamina do complexo B. Já a língua lisa e brilhante, uma língua careca, pode ser por deficiências também de vitaminas do complexo B, associada com ferro, né? Um outro sinal que a anemia pode apresentar, gente, além desses que eu já falei para vocês, é coloração. Ela pode alterar a coloração da sua boca em casos mais graves. Então, por exemplo, quando a hemoglobina está muito baixa. Por quê? A hemoglobina é a parte da célula que tem ferro, e esse ferro é responsável por levar oxigênio para todo o corpo. Quando você tem pouca hemoglobina, ou seja, tem muita parte do seu corpo precisando de oxigênio, mas você tem pouca hemoglobina para levar oxigênio para esse corpo. Então vamos fazer uma alusão aqui. É como se tivesse uma cidade inteira precisando de alimentos, e o suficiente para levar alimentos para essa cidade teriam que ser 100 caminhões. Porém, você só tem 50 caminhões. Então, algumas áreas da cidade vão esperar mais pela chegada desse alimento do que outras. Então, normalmente, as áreas que vão ser prejudicadas vão ser as extremidades, porque vai chegar o alimento primeiro no centro, né? A periferia chega depois, é o que normalmente acontece. Isso também acontece no nosso corpo. Então, o oxigênio chega primeiro nas áreas mais centrais, né? Nas áreas principais, depois vai para as extremidades. E quais são as extremidades do nosso corpo? São boca e pés. Então, o paciente pode apresentar na boca uma coloração mais arroxeada, mais azulada. Tudo que está arroxeado ou azulado, a gente tem a impressão que está sem oxigênio, não é? Vocês já perceberam alguma pessoa engasgada, ou então sem ar, ela não fica um pouco arroxeada? Aquilo ali a gente chama de hipóxia. Então, os tecidos que estão arroxeados, eles estão com hipóxia. Hipóxia é diminuição de oxigenação.
Quando tem diminuição de oxigenação, você pode ter elevação, ou você pode ter também alteração de pH. Isso não é legal, tá bom? Então, áreas com hipóxia na boca pode deixar a mucosa arroxeada e amarronzada na sua boca, que também pode ser um sinal de anemia. Em extremidades, como pés, pode também ficar arroxeado, pode causar coceiras por questão de dificultação de oxigenação, que pode dar uma sensação de falta de circulação, entre outras coisas. Então, na boca, os principais sinais, né, recapitulando, podem ser aquelite angular, né, infecções fúngicas como candidíase, língua lisa, brilhante e careca, e alterações na cor da mucosa, que é deixando a mucosa mais azulada, amarronzada, tá certo? Esses são sinais de anemia. Pois bem, gente, recapitulando o que é que a gente já viu. A gente já viu o que é uma anemia, principalmente por deficiência nutricional, quais são os sinais e sintomas na nossa boca e por que eles causam esses sinais e sintomas, né? Então agora vamos entender como tratar essa anemia. A anemia, quem trata é o médico, deixando bem claro, né? Mas normalmente as anemias que são por deficiência de ferro e vitaminas do complexo B são tratadas com suplementos como esses, né? Então o médico vai passar suplementos como sulfato ferroso, como uma injeção que é rica em vitaminas do complexo B, que é a citoneurin. Às vezes prescreve também ácido fólico, pode prescrever também vitamina C, porque a vitamina C tem relação com a absorção de ferro, entre outras coisas, né? Até o zinco também pode participar nessa questão do tratamento da anemia. Por quê, gente? Então, se você, tô com anemia, eu sei que é por deficiência nutricional, já, meu médico falou, mas eu não vou voltar no retorno, eu vou por mim mesmo tomar o nutriente. Não pode, gente. Isso tem que ser prescrito pelo profissional, tá certo? Porque, às vezes, quando você toma medicamentos ou nutrientes demais, você pode inibir outros, ou também você pode ter problemas por conta dessa hiperingestão de nutrientes. E outra coisa, essa causa pode ser por deficiência nutricional, mas você tem que descartar outras questões, como algum sangramento que pode estar acontecendo, por exemplo, sangramento interno. A sua menstruação pode estar exagerada no caso de mulheres, então talvez seja necessário suspender a menstruação, entre outras coisas. Por isso que é o médico que tem que tratar, tá certo? Então nós, como dentistas, né, a gente trata as manifestações orais, a gente pode minimizar os danos da anemia. Porém, a gente não vai tratar a raiz do problema, mas muitas vezes a gente faz uma associação do tratamento junto com o médico. Por exemplo, as infecções fúngicas ou aquelite angular, a gente trata com antifúngicos. Pode ser unistatina ou pomadas antifúngicas que pode passar aqui na região da mucosa. A gente pode tratar dessa maneira também. Ou você pode fazer também terapias fotodinâmicas, que é utilizando substâncias como azul de metileno e laser, para melhorar essa questão das infecções fúngicas. Você pode fazer tratamento também com lactobacilos, que eles também podem equilibrar a microbiota e inibir fungos, né? Esses são os tratamentos que a gente pode fazer do ponto de vista local, né? Mas o tratamento tem que ser em associação com o médico. Então, normalmente o dentista pode prescrever suplementos? Também pode. A gente pode começar prescrevendo alguns suplementos que a gente acha pertinentes, porque alguns pacientes com anemia, eles também podem manifestar ardência na língua. E essa ardência a gente pode tratar com vitaminas do complexo B também, ácido alfa-lipoico, entre outras coisas. Então, o dentista pode prescrever suplementos ou medicamentos e falar, procure o médico, procure o hematologista para você tratar a anemia, porque você está com sinais de anemia, eu solicitei um hemograma e eu comprovei essa anemia, provavelmente é uma anemia ferropriva ou perniciosa. Aí você tem que ir no médico tratar, tá certo, gente? Lembrando, gente, que a anemia, quando ela é crônica, né, sem tratamento, ela pode trazer várias consequências para o seu corpo, porque a gente sabe que o nosso corpo está tentando sempre manter o equilíbrio, né, a hemostasia. Então, se tem algumas áreas desequilibradas, o corpo tenta equilibrar e uma hora essa tentativa de estar equilibrando o corpo toda hora vai trazer a conta, né, vai chegar a consequências. Então, as anemias crônicas podem ter algumas consequências futuras. Por isso que é ideal a gente não aceitar, né, e não tratar. Então, procure sempre o médico, procure sempre o profissional da saúde, faça seu tratamento e seu acompanhamento, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe de uma maneira mais sucinta, de uma linguagem mais informal, né, menos técnica, para que vocês possam entender um pouquinho do que é que está acontecendo e informar para outras pessoas, né? Quando tiver alguém com vocês, ou até vocês mesmos que está com essa queixa, vocês informam, tá bom? Então, gente, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no meu canal para não perder nada, tá certo? E vem mais vídeos bem legais por aí. Até a próxima!